A Souza Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão. Os versículos usados nos vídeos que traduzimos nem sempre correspondem a versões em português. Muitas vezes precisamos traduzir do original em inglês para fazerem sentido no contexto do vídeo. Capítulo 7. A confissão traz a posse. Deus disse a Israel que ele lhes havia dado a terra, mas eles deveriam entrar e possuí-la. A terra pertencia a eles, mas eles não a possuíram durante 40 anos, porque acreditavam mais nas circunstâncias do que na palavra de Deus. Então vemos que eles não puderam entrar por causa de sua incredulidade. Hebreus 3:19. A palavra incredulidade aqui significa literalmente desobediência. Deus disse para possuírem a terra, mas eles disseram, não podemos. Portanto, eles não obedeceram a Deus e não possuíram a terra, até que todos os que duvidaram de Deus morressem. Dos 12 espias, Josué e Calebe foram os únicos que entraram para possuir a terra. Estes dois mantiveram firme a sua confissão. Somos perfeitamente capazes de tomar a terra, disseram. Durante 40 anos, eles se apegaram àquela confissão e tiveram o que disseram. Portanto, apeguemo-nos firmemente à nossa confissão de fé, para que possamos possuir as coisas que Deus diz serem nossas. A terra prometida não é um tipo do céu como alguns acreditam, mas um tipo da vida vitoriosa na terra. Somos bem capazes de entrar nisso através da fé. Misture fé com suas palavras. Israel ficou com medo dos gigantes. O medo veio por causa do mau relatório. O medo é a crença no diabo. Quando você tem medo que algo aconteça, isso significa que você crê que aquilo acontecerá. Se você tem medo que alguma coisa ruim aconteça, significa que você tem mais fé na habilidade do diabo para impedir você do que na habilidade de Deus para te colocar acima. Portanto, visto que nos foi deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, tenhamos cuidado para não parecer que algum de vocês deixou de alcançá-la. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, exatamente como aconteceu com eles. Mas a palavra que eles ouviram não lhes trouxe proveito, porque não foram unidos por meio da fé com aqueles que a ouviram. Hebreus 4, 1 e 2. A palavra que eles ouviram não lhes trouxe proveito, porque não estava misturada com fé. Eles não misturaram fé com o que ouviram. Quando oramos, devemos misturar fé com as nossas palavras. Apenas dizer palavras não é oração. Misture fé com as suas palavras. Israel não fez isso, não misturou fé ao que ouviu. Eles misturaram medo ao que ouviram, e a ferramenta que usaram para misturar foi a língua. Veja Números 13, 32 e 33. Em Marcos 11, 24, Jesus nos disse para crer que recebemos nossos desejos quando oramos. Uma tradução diz, creia que você os recebeu. Se eu faço isso quando oro, eu devo misturar fé com as minhas palavras. Pai, eu agradeço porque você me ouviu e creio que recebi. Alguém diz, por que você simplesmente não crê sem falar nada? Aqui estão 5 razões. Primeiro, eu terei tudo o que disser. Marcos 11, 23. Segundo, a boca fala do que está cheio o coração. Mateus 12, 34. Terceiro, nós cremos e por isso falamos. 2 Coríntios 4, 13. Quarto, a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Romanos 10, 17. E 5. Assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras está morta. Tiago 2, 26. As suas palavras são o espírito da sua fé. A fé vem. Assim então a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10, 17. Não diz que vem pela leitura ou por ter ouvido, mas diz que a fé vem por ouvir, tempo presente. Ela vem ouvindo a palavra de Deus. No grego, diz a fé vem pelo relatório e o relatório da declaração de Deus. Então,
A fé vem por ouvir a palavra rema, que é a palavra falada de Deus. Quando nos ouvimos falando, dizendo o que Deus disse, isso produz fé em nós mais rapidamente do que se ouvirmos outra pessoa falando. Ouvir a sua própria voz falar a palavra de Deus estimulará o seu coração a agir. Por exemplo, você nem sempre obedece ao que alguém diz, mas obedece às suas palavras. Elas governam você. A Bíblia diz que a palavra que ouviram não lhes trouxe proveito, porque não foi misturada com fé. Eles não fizeram o que Deus lhes disse? Há muitas pessoas hoje que dizem sim, eu acredito na oração, mas não são obedientes ao que Deus disse para fazerem quando orarem. Mantenha firme a sua confissão. Vendo que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, conservemos firme a nossa confissão. Hebreus 4:14. É aqui que muitos se perdem. A maioria das pessoas se apega ao problema. Eles se apegam à doença. Nós devemos nos apegar firmemente à nossa confissão de fé. Nossa confissão deve concordar com a palavra de Deus. Caso contrário, é uma confissão de incredulidade, porque concorda com o diabo. A confissão da sua boca, mesmo depois de você ter orado corretamente, determinará se você receberá ou não. Se você orou e pediu algo a Deus e depois disse, ai, não sei o que vou fazer, acho que não vai dar certo, você acabou de estragar tudo. Você cancelou sua oração. Essa oração não vai funcionar para você. Conserve firme a confissão da sua fé. Por isso, santos irmãos, participantes do chamado celestial, considerai o apóstolo e sumo sacerdote de nossa confissão, Cristo Jesus. Hebreus 3:1. Na verdade, a palavra que está aí no grego é mesmo confissão. Portanto, devemos considerar Jesus Cristo, a palavra, como o sumo sacerdote da confissão da nossa fé. Eu não sei o que isso significa para você, mas aqui está o que significa para mim. Quando eu oro e pronuncio palavras cheias de fé sobre as coisas que eu desejo, eu posso ver Jesus, assentado à direita de Deus, o Pai, cutucando o Pai e dizendo, Ele está se apegando à palavra, Ele está dizendo as mesmas coisas que você disse, Ele está devolvendo a sua palavra para você. Então vamos realizá-la exatamente como Ele a disse. Jesus confessa ao Pai o que eu digo, se estiver de acordo com a palavra de Deus. Mas, se eu disser, Senhor, eu orei e não está dando certo, Ele não pode dizer, Pai, ele orou, mas não está dando certo. O Pai diria, essas não são minhas palavras? Quem disse isso? Ele não sabe o que eu disse? Que ele poderia ter tudo o que dissesse em oração? Deixe o problema ir. A sua confissão é muito vital para a oração. Sua confissão após a oração irá amarrá-lo ao seu problema ou libertá-lo dele. O problema é seu e Deus permitirá que você fique com ele tanto quanto você quiser. Você é quem determina o resultado e o proclama. Chaves do reino. Eu lhes darei as chaves do reino do céu, e tudo que vocês ligarem na terra será ligado no céu. Tudo quanto vocês desligarem na terra será desligado no céu. A autoridade de ligar e desligar está na terra. Você tem essa autoridade. Uma tradução diz, você tem autoridade para amarrar o que está amarrado no céu e para desamarrar o que está desamarrado no céu. Agora pergunte a si mesmo, o que está desligado no céu? A maldição está desligada no céu. Lá não há problema, nem doença, nem tristeza, nem dor. Jesus disse que temos autoridade para amarrar estas coisas aqui na terra. A oração é uma das maneiras para amarrar ou desamarrar. A Bíblia diz, venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como é no céu. Como é no céu? O que é que está ligado lá? Abundância, vida, felicidade, saúde, alegria, paz. E Jesus deu a você autoridade para ligar estas coisas aqui na terra. As palavras ligam e desligam, amarram e desamarram. As suas palavras são o seu vínculo. Suas palavras são a sua autoridade na terra. Todo aquele que disser e não duvidar em seu coração, mas crer que aquilo que ele diz acontecerá, ele terá tudo o que disser. As coisas que você diz são as coisas em que você, no fim das contas, vai crer. As coisas em que você crê são as coisas que você, no fim das contas, vai receber. Então, o que você vai falar?
Pobreza ou riqueza? O que você vai ligar? Doença ou saúde? O que você vai amarrar? O medo ou a fé? Você pode liberar a capacidade de Deus através das palavras da sua boca, ou pode falar sobre o seu problema, orar sobre o seu problema, agarrar-se firmemente ao seu problema e ele se tornará maior. Se você falar sobre o seu problema até que os vizinhos comecem a acreditar nisso, eles contarão a outra pessoa. Em breve, você terá todo um grupo de pessoas acreditando que você tem um problema. Então, você tem um problema. Pois Jesus disse, se 2 de vocês concordarem na terra, Mateus 18:19. Você entende o que falar sobre o seu problema vai fazer? Nunca fale sobre o seu problema diante de pessoas que creem em problemas. Encontre alguém que creia nas respostas da palavra. Alguém que concorde que o problema foi resolvido. Deixe de lado o problema e entregue todos os seus cuidados ao Senhor. 1 Pedro 5:7. Agarre-se firmemente à resposta. Apegue-se à resposta até que ela seja tudo o que você possa ver. Conta-se a história de uma senhora que olhou pela porta dos fundos e viu seus 3 filhos brincando com 3 gambás. Ela gritou, corram crianças, corram! E eles correram, cada um pegou o seu gambá e saiu correndo. Isso me lembra muitos cristãos que trazem seus problemas ao altar e dizem, aqui está esse problema, Senhor. Mas quando se levantam, levam consigo o seu problema fedorento. Eles vão para casa e se preocupam com aquilo a noite inteira. Se eles estão preocupados com isso, é porque ainda estão com problema, não o deixaram com Deus. Por exemplo, suponhamos que você tenha um relógio que não funciona. Você o leva a um relojoeiro e pede que ele conserte para você. Então você o segura na sua mão e fica perguntando quando ele vai consertar. Ele responde, quando você me der. Se você fica com o relógio, nesse caso o problema, ele não consegue consertar. Mas, quando ele recebe o problema não está mais com você. É tolice se preocupar com alguma coisa que você não tem. Quando você se agarra ao problema, as mãos de Deus ficam atadas. Quando você o solta, então Deus pode fazer algo a respeito. Lançando sobre ele todo o seu cuidado, porque ele cuida de você. 1 Pedro 5:7. Ele não disse para você orar para que Deus tire de você os seus cuidados. Deus não vai tirá-los de você. Ele te instrui a se livrar deles, lançando todos os cuidados sobre ele. Ele não vai tomá-los, mas ele os receberá. Nós devemos nos apegar à confissão e não ao problema. Apegue-se à confissão, diga eu creio que eu recebo quando eu oro. Quando alguém disser, as coisas não parecem muito boas, simplesmente responda, eu não sou movido pela aparência das coisas ou pelos sentimentos. Jesus disse, quando você orar, creia que você recebeu e você terá. Marcos 11:24. Desta forma, quem crê, tem. João 6:47. Ele terá tudo o que disser. Marcos 11:23. A boca fala do que o coração está cheio. Mateus 12:34. O homem bom, do bom tesouro do coração, tira coisas boas. Mateus 12:35. A língua e a saúde. Tiago disse que você coloca freios na boca de um cavalo para virar todo o corpo dele, e que coloca um leme em um navio para virar todo o navio. Da mesma forma, a língua é um pequeno membro, mas ela contamina todo o corpo. Se você controlar a língua, o corpo vai responder às suas palavras. Se você falar a doença, se torna impossível viver em saúde. Quanto mais você crê na doença, menos você crê na cura. Aquilo que você continuamente fala irá lhe consumir. A fé só virá ao ouvir a palavra de Deus e virá mais rapidamente quando você ouvir a si mesmo citando e falando a palavra de Deus, exatamente como ela fala. Por que a confissão funciona? A palavra grega na Bíblia traduzida como confessar significa dizer ou falar a mesma coisa. O Espírito de Deus falou isso ao meu espírito tão claramente como se eu tivesse ouvido com os meus ouvidos. Eu tinha ouvido alguns ensinamentos sobre isso em uma ocasião, mas não havia entendido. À medida que o Espírito começou a preencher as lacunas para mim, eu finalmente consegui entender. Ele disse: a palavra diz que os anjos são espíritos ministradores.
Estes espíritos ministradores estão ao seu lado diariamente e ouvem as palavras que você fala. Eles são seres criados, designados por Deus para ministrar a você. Mas é você quem diz a eles o que fazer. Os anjos são espíritos ministradores enviados para ministrar a você e ouvem as palavras que saem da sua boca. Você não ora aos anjos, mas eles ouvem as palavras que você fala. Eles realizam ou permitem que coisas aconteçam de acordo com o que você fala. Só que é você quem libera as palavras para que a tarefa seja feita. Então, o Espírito me levou para Hebreus 1:14. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir àqueles que serão herdeiros da salvação? O Espírito Santo disse: a palavra de Deus é a vontade dele para o homem. O homem foi criado à imagem de Deus, e já que Deus criou o homem à sua própria imagem, então a palavra do homem deve ser a vontade dele para com Deus. Então, pela primeira vez eu entendi realmente porque era tão necessário falarmos o que desejamos. Nós estamos dando ordens. Se a palavra de Deus é a vontade dele, a sua palavra deve ser a sua vontade. Você nunca deve falar palavras que não sejam a sua vontade. Elas não são as suas palavras. A sua vontade e a sua palavra são uma coisa só. Não deixe Satanás falar através de você. Não seria bobagem se Deus dissesse uma coisa e quisesse outra? Ou se ele quisesse uma coisa e dissesse outra? Isso causaria confusão. Você não saberia o que era verdade. Deus diz o que ele quer. O Espírito Santo ainda me disse: as palavras do homem devem ser a vontade dele para com Deus. Os anjos foram concebidos como seres criados para ministrar a você, e eles sabem disso. Eles ouvem as palavras que você fala. Cada palavra que você fala, os anjos ouvem, pois eles estão sempre ao seu lado, esperando para ouvir o que você escolhe ligar ou desligar. Eles estão ocupados em realizar ou fazer acontecer as coisas que você fala, se estiverem de acordo com a palavra de Deus. Pela autoridade das suas palavras, eles irão manobrar você para uma posição onde essas coisas acontecerão. Mas se, por exemplo, você fala doença e enfermidade, se você fala contrário à palavra de Deus, eles não irão realizar isto ou fazer acontecer. Irão recuar, cruzar os braços, inclinar a cabeça, porque você os amarrou com as palavras da sua boca. As suas palavras vão amarrá-los ou soltá-los. Se as suas palavras amarraram os anjos, você amarrou os mensageiros de Deus e, ao fazê-lo, amarrou a Deus. Jesus disse: eu vou lhes dar as chaves do reino do céu, e tudo que ligarem na terra será ligado no céu. Tudo que desligarem na terra será desligado. Todo o céu dará suporte ao seu direito de ser curado. Agora eu espero que isso endireite a sua conversa. Você pode liberar a doença no seu próprio corpo por uma oração imprecisa, ou pode liberar a cura através de uma oração precisa. Libere a capacidade de Deus orando as palavras dele. Vamos dar uma olhada em Apocalipse 22, versículos 8 e 9. E eu, João, vi estas coisas e as ouvi, e, havendo-as ouvido e visto, prostrei-me para adorar diante dos pés do anjo que me mostrou estas coisas. Então ele me disse: atenta para que tu não faças isso, porque eu sou teu conservo, e de teus irmãos os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. O anjo é um conservo daqueles que guardam as palavras deste livro. Ele ouve o que você diz. O anjo disse: adora a Deus, não me adore. Eu estou apenas cumprindo a ordem de Deus. A palavra usada em Hebreus 1:14 para espíritos ministradores, de fato significa apóstolos angelicais. Os espíritos ministradores são apóstolos angelicais enviados para ministrar por nós, que somos os herdeiros da salvação. Agora vamos dar uma olhada no Salmo 103:19. Este trecho das Escrituras abrirá ainda mais os olhos da sua compreensão para as coisas das quais estamos falando. O Senhor tem preparado o seu trono nos céus e o seu reino governa sobre tudo. Definitivamente, há um duplo significado aqui, e eu sei que este significado está incluído. O trono de Deus está no céu, mas o reino dele governa sobre tudo. Onde está o reino dele? O reino está em nós
e governa sobre tudo. As palavras que você fala em seu coração irão governar. A terra foi gerada a partir do mundo espiritual. Ela foi criada para ser à semelhança do mundo espiritual que a gerou. O homem foi criado por Deus para ser à semelhança de Deus, para ter domínio, controlar e governar. O reino de Deus governa sobre tudo e ele estabeleceu seu reino dentro de nós. Você então alimenta o reino com boas sementes e ele produzirá as coisas desejadas. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. João 1:1. Hoje a sua palavra é Deus sobre as circunstâncias que você enfrenta na vida. No final de tudo, elas vão acontecer. Observe o Salmo 103:20. Bendizei ao Senhor, vós, seus anjos, que se destacam em força, que fazem os seus mandamentos ouvindo a voz da sua palavra. Os anjos cumprem os mandamentos de Deus. Nós não devemos permitir que nenhuma comunicação corrompida saia das nossas bocas. Foi isso o que ele ordenou que fizéssemos, mas o que os anjos devem fazer? Eles fazem coisas que estão de acordo com a palavra de Deus. Foi para isso que Deus os designou. Eles são espíritos ministradores, enviados para ministrar a nós nesta terra. A palavra de Deus diz que o homem terá tudo o que disser, se crer e não duvidar em seu coração. Quaisquer que sejam as coisas que você deseja quando ora, creia que você as recebe. Parece então que os anjos têm algo a ver com a resposta dessas orações. Agora, você não ora aos anjos, mas eles ouvem o que você diz. Eles estão ministrando a você. O trabalho deles é garantir que isso aconteça. Eles trabalharão dia e noite em seu favor, se você falar a palavra de Deus. Ele disse que os anjos se destacam em força e fazem os seus mandamentos, ouvindo a voz da sua palavra. Qual é a voz da palavra de Deus? A Bíblia é a palavra dele, mas como podemos dar voz a ela? Falando estas palavras. Então, quando eu falo a palavra de Deus, as minhas palavras se tornam a voz da palavra de Deus. Digamos que você queira sabedoria. A palavra diz: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá generosamente, sem lançar em rosto, e será dada. Portanto, se eu dou voz à palavra de Deus, os anjos ouvem as minhas palavras. Eles farão com que as palavras que Deus falou em meu favor se cumpram. Assim digam os remidos do Senhor, a quem ele redimiu da mão do inimigo. Salmo 107:2. Dê voz à palavra então, dizendo: o Espírito da verdade habita em mim e me ensina todas as coisas. Ele me guia em todas as verdades. Portanto, confesso que eu tenho perfeito conhecimento de cada situação e de cada circunstância da vida. A sabedoria de Deus é formada dentro de mim. Eu confio no Senhor de todo o meu coração e não me estribo no meu próprio entendimento. Eu deixo a palavra de Cristo habitar em mim ricamente em toda a sabedoria. Eu sigo o bom pastor, eu conheço a sua voz, e a voz de um estranho eu não seguirei. Desta forma, os seus anjos são liberados e começam a trabalhar para fazer com que a confusão pare e com que você tenha a sabedoria de Deus. Eles encontrarão maneiras de lhe transmitir isso para que você não seja enganado pelo maligno. Eles farão com que você ouça a voz do bom pastor. Palavras cheias de fé liberam Deus e o trazem à cena em seu favor. Uma senhora uma vez se levantou na igreja e disse: ore por mim, eu estou pegando um resfriado. Não havia necessidade de orar, ela estava pegando. Ela nem esperou que Satanás desse isso a ela. Ninguém orou por ela, mas eu imagino que a maioria das pessoas disse: ai, coitadinha, ela está pegando um resfriado. Então ela tinha cerca de 50 pessoas crendo que ela estava pegando um resfriado. Jesus disse que se 2 concordarem, será feito. Você entende a lei espiritual sendo acionada pelas palavras? Esta terra está debaixo do sistema das palavras de Deus. Tenha cuidado ao falar sobre seus problemas, porque a maioria das pessoas vai concordar com você. Aprenda a falar a resposta para o problema. Encontre a resposta e, em seguida, apresente-a ao problema. Aprenda a usar o sistema de Deus. Uma conversa antibíblica cancela a oração. Muitos oram por boa saúde e força, mas se espirram uma vez, dizem: ai, acho que eu vou pegar um resfriado.
ou estou pegando uma gripe. Eles colocaram uma lei bíblica em ação e ela cancelou sua oração. Deixe-me compartilhar com vocês um pequeno segredo que vai parar 50% dos seus resfriados se você fizer isso de forma consciente. Cada vez que você espirrar, diga: graças a Deus eu estou pegando saúde. Eu tenho uma escolha, então eu estou pegando saúde. Deus diz: eu coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, portanto, a vida. Deuteronômio 30:19. Ninguém vai rir quando você disser: eu estou pegando um resfriado. Mas eles simplesmente responderão: ah, coitadinho. Mas quando você diz: eu estou pegando saúde, eles certamente vão dizer: o que deu em você? Apenas responda: a palavra de Deus. Tiago diz que o corpo pode ser controlado se você controlar a língua. O seu corpo é como uma criança. Ele fará tudo o que você deixá-lo fazer. Ele vai ficar doente se você deixar. O homem espiritual do seu interior é aquele que deve dominar o corpo. Cristo redimiu você da maldição da pobreza, da doença e do pecado. Gálatas 3:13. Alguns poderiam raciocinar dizendo que se fomos redimidos da maldição da lei, então todos deveriam estar curados e ninguém ficar doente, mas isso não é verdade. Nós fomos redimidos do pecado, mas nem todo mundo é salvo. Todos podem ser, mas eles não agiram de acordo com a palavra de Deus para serem libertos do pecado. Você ainda pode pecar se quiser. Segundo a palavra de Deus em Gálatas 3:13, não temos mais direito de permitir doença e enfermidade no nosso corpo do que temos de permitir pecado. Tudo isso vem de Satanás. Corpo governado pelo Espírito. A palavra grega traduzida como corpo físico significa escravo. O corpo físico deveria ser escravo do espírito humano. O pecado fez com que o espírito humano perdesse o controle sobre o corpo, porque Adão se tornou um homem espiritualmente morto no dia em que pecou. Ele passou a ser governado pelo corpo, não pelo espírito, e ele adquiriu um conhecimento sensorial, que fez com que seu corpo se rebelasse contra seu espírito. O homem espiritual foi destronado naquele exato momento. O espírito humano perdeu a sua autoridade e capacidade de governar o corpo. O pecado assumiu o controle da carne. O corpo se levantou e começou a governar sobre o espírito. Agora podemos entender o que Paulo disse em Romanos 8:6. Porque a mentalidade carnal é morte, mas a mentalidade espiritual é vida e paz. Ter uma mente carnal é ser governado pelo corpo, e isso produz a morte espiritual. Ter uma mente espiritual é ser governado pelo Espírito, e isto produzirá vida e paz, pois Deus projetou desta maneira. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Romanos 8:2. A lei de Deus que produz vida espiritual em Cristo libertou o seu espírito da morte espiritual causada pelo pecado. Porquanto o que a lei não podia fazer, visto que estava fraca pela carne, Deus, enviando seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, e como oferta pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei fosse cumprida em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos 8:3 e 4. A lei foi dada para pessoas governadas pelo corpo. Pessoas governadas pelo corpo não podem obedecer às leis de Deus, porque Deus quer uma coisa e seus corpos querem outra. A carne é fraca, não está sujeita às leis de Deus. Todos os homens, desde Adão até Jesus, foram governados pelo corpo. Seus espíritos eram escravos dos seus corpos. De fato, foi como uma corrente satânica que escravizou toda a humanidade. E se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o espírito é vida por causa da justiça. Romanos 8:10. Quando Cristo vem ao seu espírito, o corpo morre, ele é destronado. Você certamente não quer algo morto governando sobre você. O corpo está morto, mas o espírito é vida, porque você se tornou justo. O homem espiritual recebeu a capacidade de governar o corpo mais uma vez. O homem espiritual cresce na palavra de Deus. A palavra de Deus está repleta de fé e isso alimenta o homem espiritual. Assim como Satanás ensinou o corpo a governar o espírito com palavras, o mesmo deve acontecer com o espírito.
É o Espírito que vivifica. A carne para nada se aproveita. As palavras que eu lhes digo são Espírito e são vida. João 6:63. Leva tempo treinar o Espírito, mas as palavras de Deus são vida espiritual. É necessário um processo de treinamento do espírito humano para crer que o que você diz vai acontecer. Diga apenas as coisas que você crê que acontecerão. Pare de falar bobagens, doenças e enfermidades. Pare de dizer eu estou morrendo de fome. Satanás programou a morte no vocabulário humano. Não deveria ser assim, porque isso vai minar a sua fé. Comece agora mesmo a impedir que o inimigo use o seu vocabulário para lhe manter em cativeiro. Estude a vida de Cristo e você vai descobrir que ele se recusou a confessar ou admitir a morte. Você lembra quando ele foi ressuscitar Lázaro dos mortos? Ele não confessou que ele estava morto? Ele disse, ele dorme. Finalmente, ele disse aos seus discípulos, ele está morto. João 11:14. Mas o grego diz, morreu. Há uma grande diferença entre um homem que morreu e um que está morto. Se você não acredita nisso, olhe para Jesus, ele morreu, mas graças a Deus ele não está morto. Aprenda a controlar seu vocabulário e nunca fale nada que você não queira que aconteça. Alguém vai dizer, eu nunca vou conseguir fazer isso. Se a palavra diz que você pode, e ela diz, então você pode. Mas vai levar algum tempo para eliminar toda a velha incredulidade, até que você possa falar palavras cheias de fé. Treinando o corpo. O seu corpo é como o de uma criança. Você pode treiná-lo para obedecer às suas palavras. Você treinou aquele cachorro velho em sua casa para fazer certas coisas? Ou talvez seu gato ou passarinho? A humanidade, por sua habilidade natural, pode treinar um cachorro, um pássaro ou qualquer animal. Uma vez tivemos um papagaio que treinamos para falar. Ensinamos a ele dizendo as mesmas palavras repetidamente. A minha avó tinha um cujo nome era Tosquini. Eu dificilmente conseguiria pronunciar esse nome, mas o pássaro conseguia pronunciá-lo tão claramente como qualquer um de nós. Ele dizia, Tosquini é um pássaro lindo, e soava exatamente como a minha avó. Os papagaios realmente não entendem as palavras, mas podem ser treinados para falar. O seu cachorro também não entende. Você repete continuamente o mesmo nome, até que o cachorro venha quando você chame esse nome. Você treina animais com palavras. Agora, o que faz você pensar que seu corpo é menos inteligente do que o de um cachorro? O que faz você pensar que não pode treinar o corpo humano para obedecer à voz do seu espírito pelas palavras da sua boca? Isso pode ser feito, pois o corpo foi projetado para ser obediente às palavras. Você teve que treinar seu corpo para orar? Ele teve que obedecer ao homem espiritual? As palavras que nós falamos em oração têm sim um efeito definitivo sobre os nossos corpos. Quando você ora ou continua a dizer o problema, o corpo reage em linha com o que você está falando ou orando. Aprenda a usar a palavra de Deus para controlar o seu corpo. Paulo fala de mortificar os feitos do corpo. Como você faz isso? Você não pode pegar uma faca e mortificar os feitos do corpo. Isso vai te machucar. Mas você pode usar as palavras para mortificar os feitos deste corpo, treinando-o a reagir à palavra de Deus. Você pode fazer com que o seu corpo entre em sujeição ao seu espírito. Paulo disse, eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. No grego literal, Paulo de fato disse, eu esmurro o meu corpo. Esmurrar significa dar um tapa com a mão aberta ou fechada. Treine seu homem espiritual para crer que o que você diz vai acontecer, praticando o controle da sua língua. Na área da doença, eu acredito que damos lugar ao diabo quando dizemos, o que há de errado comigo? O diabo pode pegar um quadro branco e dizer, parece que você está pegando uma gripe. As pessoas falam, não estou me sentindo muito bem, e então começam a raciocinar, pode ser uma gripe. O meu vizinho teve gripe na semana passada, eu fui até ele, orei por ele, deve ter sido lá que eu peguei essa gripe. Satanás sugeriu isso e você se convenceu. Então, seu primeiro desejo é contar a alguém que você acredita estar gripado. Se você simplesmente parar de pensar e falar sobre como se sente e disser o que Deus disse, Mateus 8,17, você poderá parar 50% disso aí mesmo. Agora, não entenda mal o que eu disse. Eu não estou dizendo que tudo está em sua mente. Eu não nego que a doença exista. Eu nego o direito dela a existir no meu corpo.
Não dê lugar ao diabo. Recuse-se simplesmente a dar qualquer lugar a ele. Muitas vezes, os sintomas desaparecem se você não os abraçar. O seu corpo obedece às suas palavras, positivas ou negativas, boas ou más. E alguns diriam, e se eu fizer uma confissão de fé e ainda assim ficar doente? Simplesmente continue dizendo o que Deus disse. Não baseie a sua fé na experiência, mas na palavra de Deus. Você continua confessando a palavra de Deus até que ela se torne uma revelação em seu espírito. Leva tempo treinar o seu espírito. Você pode ficar doente várias vezes enquanto você está em treinamento, mas não desista só porque você ainda não está aperfeiçoado. Não é uma moda passageira, é um estilo de vida. Se você continuar a dizer eu estou doente, suas palavras vão interromper a resistência do seu corpo a essa doença ou vírus. Há alguns anos o Senhor estava tratando comigo sobre o poder das palavras e a autoridade que elas exercem sobre o corpo. Certa manhã, enquanto eu participava de uma reunião no Lago Ozarks, acordei com dor de cabeça. Aquilo estava batendo forte. Raramente eu tenho dor de cabeça e o meu primeiro pensamento foi, o que eu tomo para isso? Então eu disse, peraí, eu me recuso a aceitar isso. Eu decidi que eu ia agir de acordo com o que o Senhor estava me mostrando sobre Paulo submeter o seu corpo à escravidão. Então, eu simplesmente dei um tapa na minha testa com a palma da mão e disse, cabeça, pare com isso em nome de Jesus. Alinhe-se agora com a palavra de Deus. Em 2 minutos, a dor de cabeça passou. Agora, com outras coisas, demorou mais tempo para a manifestação chegar. Vários anos atrás, eu tive úlcera. Recebi minha cura confessando a palavra de Deus durante um período de cerca de 3 meses. Os sintomas tentavam voltar de vez em quando, mas eu aprendi a resistir a eles em vez de recebê-los. Eu dava mesmo um tapa no meu corpo com a mão e dizia em voz alta, pare com isso em nome de Jesus. Corpo, entre em concordância com a palavra de Deus. Eu sou curado pelas pisaduras de Jesus. E alguém diz, ora, isso é bobagem. Bem, não era o corpo deles que estava doendo, era o meu e funcionou. Eles fazem isso com o cachorro deles? Eles às vezes dão um tapinha no animal e dizem, pare com isso, ou saia daqui. Eles não pensam antes de fazer. Mas se você der um tapa no seu corpo e lhe disser o que fazer, aí eles acham que é estranho. Se o cachorro entende essa linguagem, você deve saber que o seu corpo é muito mais inteligente do que um animal, não é? Aprendendo a usar suas palavras. Agora, algumas dessas coisas podem estar um pouco fora do assunto da oração, mas estas são algumas áreas que Deus quer que examinemos. Certa vez, enquanto eu estava ensinando sobre esse assunto, surgiu a seguinte profecia. Pois eu desejei revelar a minha sabedoria, diz o Senhor, em dias como estes. Eu tenho falado aos homens de tempos em tempos que está vindo uma hora em que os homens falarão a palavra precisamente como eu a liberei. Ela vai se demonstrar com grande poder à medida que a sabedoria de Deus se desdobra dentro do homem, à medida que ele compreende o sistema que eu coloquei em movimento neste universo. Todos os homens estão debaixo desse sistema, eles andam e vivem debaixo dele. Mas, quando aprenderem a controlar esse sistema pela palavra falada, então meu poder surgirá neles. Eles serão capazes não apenas de controlar seus corpos, mas também de controlar suas mentes, derrubando imaginações. Eles serão capazes de subir a um novo nível de vida. O mundo ficará maravilhado ao ver estas pessoas surgirem. Eles dirão, quem são essas pessoas que vieram agora e são capazes de falar como se tivessem o poder de fazer o que falam? Como se tivessem o poder de fazer acontecer diante dos nossos olhos. Mas é a minha sabedoria, diz o Senhor, e ela está escondida em minha palavra. Eu não as escondi de vocês, eu as escondi lá para vocês, para que pudessem encontrá-la e agir de acordo. Agora não façam ouvidos surdos ao que eu falei, pois a minha palavra surgirá dentro de vocês com grande revelação. Pois eu estou fazendo agora mesmo coisas que os homens não entenderam, assim como foi profetizado em tempos antigos. Eu disse pelos meus profetas que vocês não acreditariam nos relatos das coisas que eu faria. Alguns não acreditarão, mas está chegando a hora em que os homens proclamarão a minha palavra com ousadia sobre seus próprios corpos, e isso fará com que doenças e enfermidades desapareçam. Suas palavras farão com que o inimigo fuja aterrorizado.
O poder do Senhor crescerá dentro dos homens, até que, quando eu vier, haja uma raça de pessoas nesta terra que se oporá a Satanás e o verá fugir deles. Eles permanecerão sem doenças ou enfermidades em seus corpos. Eles estarão diante de cidades inteiras e proclamarão: em nome de Jesus, eu quebro o poder do pecado sobre esta cidade. Então, os muros de Satanás desmoronarão e o poder de Deus será liberado naquela cidade. A sabedoria de Deus fluirá sem impedimentos e o meu poder dominará no meio deles. Se a escuridão ficar mais escura, a luz brilhará mais forte. A minha sabedoria será liberada em maior medida e maior revelação, à medida que os homens aceitarem a minha palavra pelo valor nominal dela, assim como eu a falei. A língua não pode ser controlada pela habilidade natural. É um mal indisciplinado no estado não regenerado. Mas a sabedoria de Deus, que veio pelo renascimento do espírito humano, comunicada pelo Espírito Santo ao coração dos homens, fará com que a língua fique sujeita ao espírito do homem, como Deus ordena que seja, para que governem. Fará com que o corpo seja conforme à palavra do Deus vivo. O poder do Altíssimo será manifestado na palavra falada. Então os homens falarão a minha palavra com ousadia e crerão que o que dizem acontecerá. Será como se eu mesmo tivesse dito isto, diz o Senhor. Pois quando vocês misturam fé com as suas palavras, é como se eu tivesse dito, pois vocês dão vida espiritual às palavras que falam. Suas palavras fluirão, assim como as palavras de Jesus quando ele falou, pois ele disse: as palavras que eu vos digo são espírito e são vida. A carne para nada se aproveita, mas as palavras que eu digo são espírito e são vida. Estas palavras já vieram antes, mas os homens fizeram ouvidos surdos a elas. No entanto, estes são os dias em que eu estou levantando uma nova geração de pessoas. Na minha palavra eu disse que não se coloca vinho novo em odres velhos, para que os odres não se quebrem. Vocês colocam vinho novo em odres novos, para que ambos sejam preservados. Quando o espírito humano renasce, o Espírito de Deus libera capacidade criativa dentro dele, e ele se torna um novo odre que preservará o vinho novo. O renascimento virá à tona nesta geração, e vocês observarão as obras poderosas de Deus nela. Eu escolhi um povo e os levarei a uma terra, e eles a dominarão. Eles terão domínio, pois eu estou vindo para uma igreja sem mancha ou ruga. Estou vindo para uma igreja que não é fraca. Estou vindo para uma igreja vitoriosa. Eu estou chegando e vocês verão a manifestação do meu poder, pois eu escolhi a igreja para revelar a sabedoria de Deus às gerações e aos principados e potestades. Quando os homens se conformarem com a palavra do Deus vivo, então o poder do Altíssimo fluirá sem impedimento de suas vozes. De suas bocas fluirão palavras espirituais que controlarão as forças que os controlaram em dias passados. Eles proclamarão: o inimigo está derrotado e ele será derrotado. Pois eu digo que a batalha é do Senhor e a vitória é de vocês. Aprendam a andar em vitória, diz o Senhor. Graças a Deus que eu pude compartilhar isso para que todos pudessem ouvir. Eu vinha ouvindo isso em meu espírito há meses. O mundo está prestes a abrir os olhos nestes últimos dias. Nós estamos explorando uma fonte de poder que não pode ser derrotada. Eis o que o Espírito de Deus tem me dito há algum tempo. Chegará um dia em que o povo de Deus assumirá autoridade sobre a peste que conhecemos agora. O mundo dirá: quem são estes que a peste nunca toca? Parte disso já aconteceu. Eu conheço uma família que, ao construir um pátio nos fundos da casa, disse: os mosquitos e as moscas não vão nos impedir de usá-lo. Eles pegaram a palavra de Deus e marcharam pelo quintal, falando o que a palavra dizia sobre ser redimido da peste. Pessoas que já estiveram naquele quintal ou naquele pátio podem dizer que nunca foram picadas por um mosquito e nenhuma mosca as incomodou. Mas nenhum vizinho pode dizer a mesma coisa. O incômodo está por toda parte. Isso pode parecer bobo para alguns, mas ninguém pode contestar o sucesso. Pratique a fé. Aprenda a usar suas palavras com precisão, seja na oração ou na fala. Você não aprende a operar nisso da noite para o dia, assim como não aprende a dirigir um carro ou pilotar um avião da noite para o dia.
É um processo de aprender e depois colocar em prática o que você aprendeu. Aprenda com a palavra de Deus e depois coloque-a em prática. Pratique a sua fé. A palavra diz que tudo que você fizer prosperará, Salmo 1:3, e que nenhuma arma forjada contra você prosperará, Isaías 54:17. Aprenda a usar essas escrituras para destruir a derrota. A palavra diz que o homem tem domínio sobre os peixes do mar e as aves do céu. Quando eu comecei a ver isso, comecei a usar minha confissão da palavra para pescar mais peixes. Quando eu estava aprendendo sobre confissão, eu não quis ficar me achando, então eu disse, eu vou começar a usar isso nas pequenas coisas. Eu aconselho você a fazer o mesmo. Comece, por exemplo, a crer em Deus para uma vaga de estacionamento da próxima vez que você for ao shopping. Libere sua fé em palavras. Embora Deus deseje responder às orações e atender às necessidades de cada indivíduo, alguém tem que solicitar isto nessa terra, seja dizendo ou orando. Ele já conhece o problema ou a necessidade antes mesmo que você peça, mas ao que parece Deus não pode agir até que alguém na terra solicite. Ele deu a autoridade desta terra à humanidade e não pode violar a sua palavra. O céu, até os céus são do Senhor, mas a terra, Ele a deu aos filhos dos homens. Salmo 115:16. Esta passagem das Escrituras está de acordo com as palavras de Jesus em Mateus 16:19. Tudo o que ligarem na terra será ligado no céu, tudo quanto vocês desligarem na terra será desligado no céu. Da mesma forma como ele disse em Marcos 11:24, tudo o que desejarem, quando orarem, creiam que receberam e vocês terão. Deus não pode violar a sua palavra. Parece que ele não vem à terra para destruir as obras do diabo, a não ser que alguém na terra use sua autoridade, seja solicitando ou demandando isso, em nome de Jesus. A autoridade na terra foi dada ao homem. Em Gálatas 3:13 fica claro que você foi redimido da maldição da lei, que inclui pobreza, doença e morte espiritual. Aqui, novamente, alguém deve aplicar isso. Você tem que demandar os seus direitos em nome de Jesus. Você tem autoridade legal nesta terra através desse nome. Em Marcos 16, versículos 17 e 18, Jesus disse: estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se eles beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano. Eles imporão as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. Jesus nos deu uma procuração para usarmos seu nome, e esse nome está acima de todo nome. Filipenses 2, 9 e 10. Capacidade e autoridade. A oração é um dos meios de liberar a capacidade de Deus. Deus tem o poder para fazer qualquer coisa. Ele tem a capacidade de destruir o diabo, mas não pode fazê-lo agora por causa da sua própria palavra. Sua palavra foi liberada e ele nunca irá contra ela. Nós sabemos qual será o fim, porque o quadro geral está na Bíblia. Leia o final do livro, somos nós que vencemos. O diabo será colocado numa cela por 1000 anos e depois solto por um tempo e finalmente lançado no lago de fogo. Mas até esse momento, Deus já fez tudo o que iria fazer em relação ao diabo. Agora é sua responsabilidade agir contra ele. Você tem o domínio. Você deve expulsá-lo. A palavra de Deus nos dá instruções sobre como usar nossa autoridade para derrotar Satanás. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Tiago 4:7. Sejam sóbrios, sejam vigilantes, porque o seu adversário, o diabo, anda em derredor, como um leão que ruge, buscando a quem possa devorar, ao qual resistam firmes na fé. 1 Pedro 5, 8 e 9. Quando Satanás vier contra você, use o nome de Jesus, use a autoridade que Jesus lhe deu. Deus não vai fazer isso por você. O poder de ligar e desligar não está no céu, está na terra. É seu. Jesus deu aos crentes autoridade para pregar o evangelho, curar os enfermos, expulsar demônios e ressuscitar os mortos. Os anjos não podem pregar o evangelho. No capítulo 10 de Atos, quando Cornélio orou, Deus enviou um anjo para falar com ele. Em essência, foi isso que o anjo lhe disse: eu não posso pregar o evangelho para você, mas eu posso lhe dizer onde há um homem que pode pregar o evangelho. Ele está hospedado com Simão, o curtidor, à beira-mar. Vá chamar Pedro. Ele virá, pregará o evangelho para você e vai lhe dizer o que fazer.
Você já se perguntou por que o anjo não pregou o evangelho para ele? Porque nesta dispensação, eles não têm essa autoridade. A autoridade nesta terra foi entregue aos crentes. Nós temos autoridade, só que a gente tem orado para que Deus faça as coisas que Ele nos disse para fazer, como curar os enfermos, limpar os leprosos, expulsar os demônios e ressuscitar os mortos. Mateus 10, de 1 a 8. Essas coisas são como montes diante de nós, mas a capacidade de Deus pode realizá-las. Aprenda a liberar a capacidade de Deus. Coloque a sua oração e a sua fala juntos. Porque em verdade digo a vocês que todo aquele que disser a este monte, seja removido e seja lançado no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que estas coisas que ele diz acontecerão, ele terá tudo aquilo que disser. Marcos 11, 23. Note que ele disse aquelas coisas que ele disse. Ele não disse que você teria aquilo que você espera ou que você orou. Ele disse ele terá aquilo que ele disser. Evidentemente, a sua fala pode anular a sua oração. Se você orar uma coisa e disser outra, você terá o que diz, não o que ora. Mas quando você une suas palavras e orações, você tem as forças espirituais trabalhando a seu favor. Jesus disse: desta forma funcionará em oração. Este princípio de fé, um princípio de lei espiritual, opera na oração, mas temos usado isso ao contrário. Nós oramos: Senhor, o monte está ficando maior, eu não consigo superá-lo. Senhor, tire essa montanha daqui, ela está ficando maior. E Deus diz: mas filho, eu disse que você pode ter o que você diz. Sim, Senhor, eu tenho esse problema. Mas filho, você pode ter o que diz até mesmo na oração. Sim, Senhor, mas você não entende, está piorando. Nós temos operado ao contrário, e isso fez com que a montanha crescesse. Jesus disse que você deve falar com o monte, não orar para Deus a respeito do monte. Será que ele disse: todo aquele que disser a este monte seja removido e seja lançado no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que estas coisas que ele diz acontecerão, ele receberá tudo que orar? Não, ele terá tudo o que disser. Se você não alinhar suas palavras com a sua oração, estará desperdiçando seu tempo. Deus não está no negócio de fazer muitas das coisas pelas quais oramos para que Ele faça. Nós ficamos tentando fazer o que Deus deveria fazer e pedimos que Ele faça o que nós devemos fazer. Dizemos: Senhor, tire de mim os meus cuidados. Mas Ele não pode fazer isso. Ele disse que nós devemos lançar todos os cuidados sobre Ele, porque Ele cuida de nós. 1 Pedro 5,7. Nós oramos para que Ele tire isso de nós, mas Ele não pode fazer isso. Se você lançar sobre Ele, aí sim, Ele cuidará. Não se preocupem por nada, mas em tudo, pela oração e súplica com ação de graças, façam seus pedidos conhecidos diante de Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará seus corações e mentes em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Filipenses 4, de 6 a 8. Temos desejado que Deus nos dê paz enquanto ficamos pensando em todas as coisas ruins. Ele não pode fazer isso. É contra a sua palavra. Assim como um relojoeiro não pode consertar o meu relógio até que ele o tenha em sua posse, Deus também não pode resolver o meu problema até que eu o entregue a Ele ou o lance sobre Ele e deixe lá. Depois de orar, não faça isso novamente. Apenas agradeça a Ele pela resposta. Eu me lembro que, enquanto eu reclamava de um problema com meu carro, um certo gerente de loja me disse: eu não posso consertar o seu carro enquanto você fica dirigindo com ele na estrada a 100 km por hora. Muitas pessoas querem continuar tentando resolver seus problemas de acordo com suas próprias regras. Elas têm zelo por Deus, mas não com conhecimento. Romanos 10, 2. A Soso Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão.